Olá, tudo bem contigo? Que tempo que eu não aparecia, mas é excesso de trabalho. Nessa etapa de valuation, nós vamos ver mais números e mais fórmulas. Vamos lá? A apuração do valor da empresa pelos fluxos de caixa descontados. Lucro econômico. No modelo do lucro econômico, o valor da empresa é igual ao volume de capital investido mais um ágio igual ao valor presente do valor criado a cada ano. E trata-se de um excedente após a remuneração do capital. Lucro econômico é igual ao capital investido vezes ROIC menos WACC, também chamado de WACC. A vantagem em relação ao fluxo de caixa descontado é que ele é uma medida útil para se compreender o valor da empresa em qualquer ano, pois mede o valor criado por uma empresa em um único período. O lucro econômico contempla os dois vetores do modelo do fluxo de caixa. Também pode ser definido como o lucro após os impostos menos juros sobre o capital investido. Valor presente ajustado. Semelhante ao DSF empresarial, o APV divide o valor operacional em dois componentes. O valor operacional, como se a empresa fosse totalmente financiado por capital próprio, e o valor dos benefícios fiscais decorrentes do financiamento por endividamento. No DCF empresarial, o benefício fiscal é considerado no cálculo do WACC. Como o WACC se altera ao longo do tempo e essa alteração não é contemplada pelo DCF, os valores finais nos dois modelos são ligeiramente diferentes. Quando a estrutura de capital muda de forma significativa ao longo do tempo, o APV é mais fácil de ser usado. Motivos para se usar um APV: as LBOs, avaliação de empresas com dificuldades financeiras e empresas com prejuízos a deduzir. DCF patrimonial. O DCF patrimonial é o mais simples na teoria, mas de difícil aplicação na prática. Semelhante ao DCF empresarial, mas desconta os fluxos de caixa para os proprietários ao custo de capital próprio. Havendo alterações na estrutura de capital, é preciso recalcular o custo de capital. É um modelo útil para instituições financeiras e ele proporciona menos informações sobre as fontes e as oportunidades de criação de valor. Havendo alterações na estrutura de capital, é preciso recalcular o custo de capital. É um modelo útil para instituições financeiras. E esse modelo proporciona menos informações sobre as fontes e as oportunidades de criação de valor. Desconto de dividendos. O modelo de desconto de dividendos é um modelo básico para avaliar o patrimônio líquido das empresas. Indica que o valor de uma ação é o valor presente dos dividendos que se espera que ela gere. O valor esperado da ação é a somatória do dividendo esperado por ação ao longo do tempo, dividido pela taxa de retorno sobre as ações também ao longo do tempo. O modelo de crescimento de Gordon pode ser usado para avaliar empresas com dividendos crescendo a uma taxa estável ao longo do tempo. O valor da ação é o dividendo esperado dividido pela taxa exigida de retorno sobre as ações menos a taxa de crescimento perpétua dos dividendos. Restrição. O modelo é extremamente sensível aos dados relativos à taxa de crescimento e se ajusta melhor a empresas que crescem a uma taxa comparável ou inferior à taxa de crescimento da economia. O modelo de desconto de dividendos pode ser dividido em dois estágios: uma fase inicial onde o crescimento é alto e em seguida um estado de equilíbrio onde a taxa de crescimento é estável por um longo prazo. Ou seja, é o dividendo esperado ao longo do tempo dividido por 1 mais a taxa de retorno,
mais o valor da ação dividido por 1 mais a taxa de retorno também ao longo do tempo. Sendo que o valor da ação é o dividendo esperado no período seguinte dividido pela taxa de retorno menos Gordon. Então vejam, P0 é o valor da ação, DPS é o dividendo esperado por ação no ano T, a taxa exigida de retorno no período de alto crescimento é o R, PN é o preço ao final do ano N, G, a taxa de crescimento extraordinários para os primeiros N anos, GN, a taxa de crescimento perpétua após o ano N, e o R é a taxa exigida de retorno no estado de equilíbrio. Lembrando que essas fórmulas malucas podem ser baixadas na descrição do vídeo. Restrições: dificuldade em se definir a duração do período de crescimento extraordinário. Raramente existem mudanças bruscas no crescimento e uma dificuldade em se estimar o preço final em função da taxa de crescimento constante ou modelo de Gordon. É um modelo adequado para empresas que estejam em crescimento elevado e esperam manter essa taxa por um período de tempo, ou seja, é aquela situação onde a empresa começou, está crescendo e depois de N anos, sei lá, 5 anos, 4 anos, ela estabiliza esse crescimento, aí ela volta, vai a um patamar normal. Outros modelos de desconto de dividendos. Modelo H, decrescente no início e estável no segundo estágio. Modelo de 3 estágios. Alto crescimento, decline e uma fase de crescimento infinito. Índice preço-lucro. O índice preço-lucro, ou simplesmente PL, é o valor que os investidores estão dispostos a pagar por unidade monetária de lucro. É o indicador mais utilizado e que também se faz mais uso impróprio. Trata-se de um índice de fácil obtenção, contudo, não se analisa risco, crescimento e distribuição de dividendos, estimando o patrimônio líquido de uma empresa estável. P0 é igual a DPS dividido por R menos G. P0 é o valor do patrimônio líquido. O DPS é o DPS1, o dividendo esperado por ação no ano seguinte. R é a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido e o G é a taxa de crescimento dos dividendos. O dividendo esperado para o ano 1 é o ganho do ano 0 vezes o índice payout, que é um índice de distribuição dos dividendos, que multiplica 1 mais G. O valor do patrimônio líquido pode ser expresso por o ganho do ano 0 vezes o índice payout vezes 1 mais G dividido por R menos G. Rearranjando para explicitar o índice PL. É P0 sobre o EPS, que é igual ao PE, que é igual ao índice payout, que multiplica 1 mais G dividido por R menos G. Se o índice PL for estabelecido em termos dos lucros esperados no período seguinte, a expressão pode ser simplificada para P0 dividido por EPS é igual a PE, que é igual a índice payout dividido por R menos G. O índice PL é uma função crescente do índice payout e da taxa de crescimento, e uma função decrescente do risco da empresa. Para uma empresa de alto crescimento, pode-se utilizar o modelo de desconto de dividendos em 2 estágios, que é essa fórmula maluca, tá? P0 dividido por EPS é igual ao índice payout, que multiplica 1 mais G, que multiplica 1 menos 1 mais G elevado a N, dividido por 1 mais R elevado a N, mais o índice payout, né, dos períodos seguintes, 1 mais G elevado a N, multiplicado por 1 mais GN, dividido por R menos G, que multiplica 1 mais R elevado a N. Fórmula doida, né? Então, explicando. P0 é o valor do patrimônio líquido,
O EPS é o lucro por ação no ano zero. G é a taxa de crescimento dos N primeiros anos. R é a taxa exigida de retorno sobre o patrimônio líquido nos primeiros N anos. Índice payout, índice de distribuição de dividendos nos primeiros N anos. G é a taxa de crescimento após N anos, ou seja, uma taxa de crescimento estável. O índice payout N é o índice de distribuição de dividendos após N anos, ou seja, aquela taxa de crescimento estável. E o RN é a taxa exigida de retorno sobre o patrimônio líquido após N anos, que é a taxa de retorno estável. Ao comparar PLs entre empresas, atentar para taxa de crescimento, maiores taxas, maiores PLs. Diferenças no risco, que é uma variável chamada de beta, e diferença nos índices de payout. Ao comparar PLs entre países, deve-se ter atenção para os fundamentos financeiros. E como as taxas de juros e o crescimento se alteram ao longo do tempo, o PL não deve ser utilizado, comparando países. Índice preço-valor contábil. O índice preço-valor contábil, também conhecido como PBV, é o índice de preços de mercado de uma ação em relação ao valor contábil, ou seja, aquilo que está cotado em bolsa de valores e aquilo que está na contabilidade. Ou seja, é o preço de mercado da ação dividido pelo valor patrimonial da ação, sendo que o valor patrimonial da ação é o patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Patrimônio líquido, ativos menos passivos. Ativos, custos históricos corrigidos e depreciados. Passivos, atualizados até a data do balanço. Valor de mercado reflete o poder de lucro e os fluxos de caixa esperados do ativo, que é cotado em bolsa. E o valor contábil reflete o custo original do ativo. Vantagens do PBV. Valor contábil fornece uma medida estável, simples e intuitiva do valor que pode ser comparada com o valor de mercado. Pode ser comparado entre empresas similares e empresas com prejuízos podem ser avaliadas também. Desvantagens. Valores contábeis, lucros, são afetados por decisões contábeis, método de depreciação, por exemplo. Países adotam normas diferentes. Prestadores de serviço têm pouco ativo e fica difícil de você comparar. E o patrimônio líquido não pode ser negativo, porque empresas que têm prejuízo por um longo período de tempo, por vários anos, pode chegar a um PL negativo. Ou seja, o valor do patrimônio líquido é o valor do dividendo dividido por R menos G. O dividendo esperado é igual ao ganho vezes o índice payout, que multiplica 1 menos G. Substituindo o dividendo esperado, eu tenho que o P0 é igual a ganho vezes o índice payout, que multiplica 1 menos G, dividido por R menos G. Definindo o retorno sobre o patrimônio líquido, ROI, com EPS dividido por valor contábil. O que eu vou ter? P0 é igual ao BV vezes ROI vezes o índice payout, que multiplica 1 mais G dividido por R menos G. Reescrevendo em termos do índice PBV, P0 sobre BV é igual a PBV, que é igual a ROI vezes índice payout, que multiplica 1 mais G dividido por R menos G. Se o retorno sobre o patrimônio líquido for baseado nos lucros esperados do período de tempo seguinte, a expressão poderia ser simplificada por PBV é igual a ROI, que multiplica índice payout dividido por R menos G. Relacionando o crescimento ao retorno sobre o patrimônio líquido, temos ROI, que multiplica 1 menos índice payout. Voltando à equação,
PBV vai ser igual a ROI menos G dividido por R menos G. O índice PBV de uma empresa estável é determinado pela diferença entre o ROI e a taxa de retorno exigida para seus projetos. Se ROI é o maior que R, preço maior que o valor contábil do PL. A empresa gera lucro acima do normal. Se o ROI é menor que R, preço menor que o valor contábil do PL. Se ROI é igual a R, preço igual ao valor contábil. O índice PBV de empresas de alto crescimento é expresso por P0 sobre PV0, BPV igual a ROI, e essa fórmula maluca aí, tá? Lembrando que essas fórmulas estão na descrição do vídeo que você pode baixar. Considerações adicionais. Ativos intangíveis. Ativo intangível é aquele que você não pega, marca, por exemplo. Valor vezes custo vezes preço e sinergia entre ativos e o goodwill. Outras críticas. Não evidencia necessidade de investimento. Não reflete a capacidade da empresa em remunerar suas fontes de capital. Não reflete perspectivas. E tem a questão da depreciação versus vida útil dos ativos. Baixos índices de PBV podem funcionar como uma medida de risco, pois empresas com preços abaixo do valor contábil têm maior probabilidade de estarem com problemas e sair do negócio. Q de Tobin é o valor de mercado dos ativos dividido pelo valor de reposição dos ativos. O Q de Tobin é um indicativo de que a empresa pode estar subvalorizada ou mal gerenciada. Se ele estiver baixo, é provável que a empresa venha a ser adquirido com o objetivo de reestruturação e aumento de valor.